Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco desta entrevista especial com o deputado federal Fábio Tradi, que preside a Comissão de Reforma do Código de Processo Civil na Câmara Federal de Brasília. Deputado, IRDR, aquelas decisões que são repetidas mesmo que a causa seja igual. Será que o Código de Processo Civil vai eliminar isso com essa reforma? É a nossa pretensão. O que acontece hoje é uma disparidade de decisões sobre o mesmo tema e na mesma instância. Isso causa insegurança jurídica. Você e eu, por exemplo, temos causas iguais, você ajuiza a mesma ação que eu, só que o seu pedido é distribuído para um juiz diferente do meu. O mesmo direito pode ser dito de forma diferente por dois juízes. Isso significa que a insegurança jurídica é uma manifestação nociva que pode comprometer a estabilidade da ordem jurídica. Daí porque a discussão sobre esse instituto de um incidente de resolução de demandas repetitivas, como você bem afirmou, vem do direito alemão e a sua contribuição é no sentido de conferir segurança jurídica, estabilidade e, sobretudo, ordem mais ou menos previsível da jurisprudência, para que ela não oscile de acordo com o voluntarismo de um ou outro órgão jurisdicional, contribuindo assim para a segurança jurídica do país. Como presidente dessa comissão, o senhor tem manifestado a preocupação quanto às demandas corporativas. Parece que os advogados querem um mês de paradeira geral, de férias no Poder Judiciário, para que eles também descansem. Veja, é natural que no âmbito de uma discussão tão abrangente quanto a que se trava na reforma do Código, nós nos defrontemos com demandas corporativas, algumas ilegítimas, outras legítimas. Eu penso que as férias para os advogados é uma demanda legítima, desde que não haja interrupção ou suspensão total dos trabalhos do Poder Judiciário. Os advogados são trabalhadores como quaisquer outros e têm, portanto, direito ao descanso. Eu defendo a tese, e é o que vou sustentar na comissão de reforma, que os advogados têm direito às férias, mas o judiciário tem que continuar atuando, seja internamente, seja através de outros mecanismos, para que a população não sofra o prejuízo do descanso mensal a que faz jus o advogado. A limitação dos recursos, dos embargos, aqueles procedimentos jurídicos que protelam uma decisão final com relação a uma causa, deputado, isso torna a justiça morosa. Há esperança de mudança? Sim, a morosidade da justiça é um mal crônico que, de certa forma, deslegitima a atuação do Poder Judiciário brasileiro. Para se ter uma ideia, a morosidade, quando ocorre na justiça criminal, ocasiona o comprometimento do bem maior depois da vida, que é a liberdade. Em relação aos processos cíveis, danifica, ocasiona prejuízo ao patrimônio, à imagem, à honra das pessoas. Por isso, a nossa intenção é fazer com que os recursos utilizados de forma a procrastinar, a retardar injustificadamente os feitos, sejam coibidos. Não queremos abolir todos os recursos, não queremos abolir os recursos importantes que estão naquele complexo do direito de defesa, naquele plexo da amplitude constitucional do contraditório. Nós queremos sim coibir o uso indiscriminado e procrastinatório dos recursos que são manejados por partes que não querem ver o problema resolvido e sim indefinidamente retardar o feito. O senhor faz parte de uma família que tem história no meio jurídico e ao detectar essa morosidade na justiça, como deputado federal, o senhor criou um processo, um projeto de lei que dá prioridade aos crimes contra a corrupção, a tramitação desse processo. Como é que está? Está no âmbito da consultoria legislativa da Casa para fazer a formatação técnica, a ideia germinada aqui em Mato Grosso do Sul, através dos nossos estudos, foi encaminhada a Brasília, na Câmara dos Deputados, e logo no início da nossa legislatura, no segundo ano, vamos apresentar o projeto que tem por finalidade dar tratamento prioritário ao andamento dos procedimentos relacionados a crimes contra a administração pública, inclusive em relação àqueles que não gozam da prerrogativa de foro.
não é? Como nós sabemos que existe projeto que trata dessa questão. O nosso é mais abrangente, porque se fosse limitado apenas àquele que goza da prerrogativa do foro, do privilégio do foro privilegiado, nós não atuaríamos em relação às empresas corruptoras. E estas também precisam ter, por parte do Judiciário, uma resposta mais séria, porque o crime de corrupção e outros tantos do gênero não atingem apenas a você ou a mim, mas sim a toda a sociedade. No próximo bloco, vamos saber qual é a previsão de votação desta reforma do Código de Processo Civil. Eu volto logo.